Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. Toda hora borbulha uma notícia a respeito dos gigantes da colina e hoje não é diferente, galera. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, já pode estar acontecendo alguma coisa com o Vasco da Gama. Alguma notícia pode estar saindo, seja ela boa ou ruim. Nós estamos aqui para poder estar trazendo para vocês, galera. E vamos falar a respeito do volante Thiago Mendes, galera, que chegará na terça-feira. Estava previsto para que ele chegasse amanhã, porém com problema de logística, o volante só poderá chegar na terça-feira. Que horas e que momento não sabemos. Se será na madrugada, se será de manhã, à tarde, à noite, não sabemos. Mas as informações que eu trago para vocês é que o volante chegará na terça-feira. E vamos de informações, galera. Como nós já tínhamos falado a respeito, né, sobre o executivo Admar Lopes, o que acontece? Ele trouxe 50 nomes para a comissão técnica poder estar avaliando e juntos estarem tomando decisões, né, a respeito de quem contratar, de quem trazer, quem são os melhores, o que o Vasco pode comprar, o que o Vasco não pode, se tem contrato, se não tem, se vem de graça, se... Tudo isso foi discutido entre eles para poder estar trazendo os melhores atletas para o Vasco da Gama. Desses 50 nomes, 15 foram aprovados como atacantes, galera. Eles estão de olho em atacante, eles querem atacante. Então, a comissão técnica, né, conseguiu avaliar 15 nomes e desses 15 nomes foram aprovados e agora estão buscando a contratação de pelo menos 3 atacantes para poder estarem trazendo, para poder estar, né, principalmente fazendo a substituição do Verratti, que precisa muito de um substituto, e também dos dois pontas, tanto o atacante, né, de ponta direita quanto o ponta esquerda. O Diniz, ele quer muito esses atacantes, precisa muito, então estão correndo contra o tempo porque eles estão querendo trazer essas contratações até a abertura da janela do dia 10 de julho, que já está batendo nas nossas portas aí, galera. Então precisa correr contra o tempo para poder estar trazendo esses atacantes. Então temos aí 15 atacantes na mira do Vasco da Gama, né? Desses 15, 3 o Vasco está tentando contratar para poder estar apresentando aí a torcida vascaína nessa abertura de janela que se abre dia 10 de julho e deve se fechar entre 10 e 12 de agosto, ou seja, a janela vai se abrir com 30, vai ficar aberta aí por 30 dias, eu acho que no máximo. Então, temos também aí 2 negociações com um atacante e um meia ofensivo de 25 anos. Os nomes estão sendo guardados em sigilo total para não melar a contratação. Então, até o momento, não sabemos quem é, só sabemos disso, que é um atacante e um meia ofensivo de 25 anos com o nome em sigilo, galera. Então, vamos ficar atento, né? Se aparecer, eu trago para a galera aqui. Então, dos 15 atacantes aprovados, um pelo menos o Vasco já está conseguindo contratar, né? E tem aí um meia ofensivo e tem o volante Thiago Mendes que já foi contratado. O Vasco vai anunciar segunda-feira a renovação de contrato do Léo Jardim, galera, por 4 anos, mas ainda não foi falado o salário desse jogador aí, né, desse goleiro. Creio eu que seja na casa de 1.200.000, 1.300.000, coisa desse tipo aí. Menos de 1 milhão, Léo Jardim não assinou, galera. Te garanto isso, porque o Vasco já tinha oferecido 1 milhão para ele e ele recusou, ele e seu staff. Então eles vieram com a proposta de 1,5 milhão e o Vasco sentou, conversou para poder estar baixando, né, essa quantia que é muito alta para um goleiro, até mesmo para um jogador. O Vasco não tem condições hoje de arcar com essa pedida alta do Léo Jardim. Então eu acho, né, creio eu que nas minhas conjecturas, né, nos meus pensamentos aí, nas minhas opiniões, o Vasco deve pagar em torno de 1.200.000 a 1.300.000 para o Léo Jardim. Não deve passar disso. Se passar é um absurdo, né, cara? O Vasco se sujeitar a esse tipo de situação. Tanto é que tem alguns jogadores que estão querendo vir para o Vasco da Gama pedindo aí, no mínimo, 1 milhão para poder estar jogando no Vasco da Gama. E jogadores que a gente nem conhece, né? Joga em várzea, tá querendo 1 milhão. Aí o cara vai lá para a Arábia, chega lá e ele ganha 5 milhões de reais por mês, porque lá é pago em dólar ou até mesmo em euro. Então a diferença é essa. Se você chega lá e ganha 1 milhão de euro, quando você
né, reveste aqui pro real, porra, é 5 milhões de reais, quase 6 milhões de reais, filho. Mas lá você tá ganhando em euro, né, tá ganhando em dólar, é diferente. Aí o cara chega aqui, acha que, porra, não, vou pedir 1 milhão. Se lá na Arábia, na China, eu tô ganhando 5 milhões de reais, voltando pro Brasil, pô, eu volto ganhando 1 milhão. Só que no Vasco não dá, porra. Aqui no Vasco não tem condições. Entendeu? Aqui é 500 mil, que já tá de bom tamanho, até porque nem conhecido é. Porra, se jogou na China é prateleira mediana. Jogou na Arábia é prateleira mediana, filho. Quer ser prateleira alta? Vai pra Europa, filho. Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool, Bayern de Munique, Bayern de Leverkusen. Aí, filho, é prateleira alta. Aí você vai para lá e você volta, status de craque, tudo bem. E mesmo assim, é arriscado o Vasco não te pagar, até porque se pagasse isso, o Vasco traria o Douglas Luiz, traria aí o Richarlison, são jogadores de prateleira alta, filho. Prateleira A. Mas o Admar Lopes já disse que é inviável trazer esse tipo de jogador. O Vasco está tentando, por empréstimo, trazer o Richarlison, mas já apareceram concorrentes, né, à altura e também muito mais alto que o Vasco querendo contratar o Richarlison. Então, eu acho muito difícil o Vasco conseguir trazer o Richarlison por empréstimo. Muito complicado mesmo, pela situação financeira, né, cara? Brasil, real, não vai bater de frente nunca com o euro, muito menos com o dólar. Então, fica difícil a gente competir com os clubes que pagam em euro ou que pagam em dólar. Seguindo aqui, galera, a Roma está interessada em Ryan, cara. Já ofereceram 15 milhões de euros, né? Dando um total, como eu já estou falando, ó, 15 milhões de euros, né? Que equivale a 95 milhões de reais. Então, pô, tu vê que o euro é muito forte, cara. E o Vasco não pretende vender o jogador a pedido do Diniz. Mas o Vasco está precisando de dinheiro em caixa, filho. Então, se o Roma aumentar essa quantia aí, é difícil segurar, hein, filho? É muito difícil, porque o Vasco precisa muito de dinheiro. Luiz Gustavo, né, ainda não saiu. Né? Eu tenho aí o Zuccarello, que o Barcelona se interessou, mas ainda também não, né, pagou. Então, todo mundo está lá em especulações, todo mundo está na sondagem, né? Umas ofertas que ainda não se concretizaram. Então, temos que esperar. Né? Eu estava torcendo muito aí para que o Zuccarello fosse para o Barcelona aí, porque seria uma venda muito boa para o Vasco e seria também uma vitrine muito boa também para o Vasco da Gama. Um jogador como o Zuccarello indo para o Barcelona, né? Um garoto novo, né? Categoria de base aí. Então seria muito bom você vender para jogadores assim para Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, o Bayern de Leverkusen, o Bayern de Munique, Liverpool. Então são bons jogar, né, oferecer esses jogadores para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Espanha. São ligas muito fortes, que dão uma estrutura muito boa para os jogadores, pega uma experiência muito boa e entraria um dinheiro em caixa aí para o menino. Né? Então vamos aguardar que possa ser que de repente nessa janela aí algum desses jogadores possa estar saindo. Ou o Zuccarello, ou o Luiz Gustavo, ou o Ryan. Um deles pode estar dando tchau para o Vasco da Gama e quem sabe nos 30 anos volte para poder ajudar o Vasco da Gama no momento em que estiver precisando, ou vamos até, né, esquecer esse negócio de estar precisando, né, que volte só para poder se aposentar mesmo, que o Vasco vai estar voando nos campeonatos sem precisar desse tipo de ajuda, galera. Então, tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo, valeu!